Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre cinema. Vamos falar sobre Bong Joon-ho, que é um dos cineastas que você mais já deve ter ouvido falar nesses últimos tempos, nesses últimos dias, porque ele simplesmente arrebatou os maiores prêmios do Oscar esse ano com o filme Parasita. Eu vou contar um pouquinho pra vocês de cada um dos filmes que ele fez ao longo da vida dele até hoje, pelo menos a maioria deles que eu consegui encontrar, e depois eu quero saber se vocês já assistiram algum, se vocês têm algum preferido, se vocês ficaram curiosos para assistir algum desses filmes que eu vou falar. Bong Joon-ho, ele nasceu numa cidade chamada Daegu, no sul da Coreia, em 1969. Ele graduou-se no final da década de 80 em Sociologia pela Universidade de Yonsei, onde era um dos membros do clube de cinema. E no começo da década de 1990, ele completou um programa de estudos de 2 anos na Academia Sul-Coreana de Filmes. A filmografia do Bong Joon-ho tem 7 longas-metragens e tem mais alguns curtas. Eu encontrei para essa seleção que eu vou falar aqui para vocês 3 curtas, sendo que um deles está dentro de um longa, que é uma produção com outros 2 diretores. E uma das coisas mais importantes, na minha opinião, do cinema do Bong Joon-ho é que ele tem uma identidade muito própria. Os filmes dele sempre vão falar sobre desigualdade social, vai questionar o capital, o capitalismo, vai questionar os poderes, as instituições, os pequenos poderes. E eu achei muito interessante quando eu vi que ele é formado a princípio em sociologia, porque tem tudo a ver com os questionamentos que ele traz, com as temáticas que ele traz. E ele é um diretor muito versátil. Cada um desses filmes tem uma particularidade e mesmo dentro de um único filme ele consegue misturar vários gêneros. Drama, você pode encontrar comédia, você vai encontrar ficção científica, terror, suspense. E ele é um cineasta muito rico e a cada filme que você assiste dele e a cada vez que você revê o mesmo filme dele, você tem múltiplas leituras. É impossível você sair de um filme dele impune, sabe? Sem carregar esse filme por dias, que ele vai ficar martelando ali na sua cabeça com todas as discussões que ele provoca. O primeiro filme que eu vou falar pra vocês é um curta, e esse curta-metragem é muito bacana, ele é de 1994 e ele foi material de estudo do Bong Joon-ho da pós-graduação dele em cinema. Esse curta chama-se Incoerência, que vai contar a história de 3 homens que aparentemente são bastante respeitáveis e que cometem pequenos delitos que contradizem o que eles representam socialmente. O mais interessante de assistir esse curta é observar que vários aspectos marcantes da trajetória do Bong Joon-ho já estão aqui presentes, como por exemplo o humor ácido, os conflitos morais e o questionamento das instituições. Cão que Ladra Não Morde é um filme do ano 2000, é o primeiro longa do Bong Joon-ho. O filme ele gira em torno de um aspirante a professor universitário que está desempregado há meses, enquanto sua esposa grávida ainda trabalha e o sustenta. Ele está frustrado com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, e ele passa a se irritar também com o latido constante dos cachorros dos vizinhos. Ele decide encontrar esse cachorro, ou os cachorros, porque são vários que aparecem, para dar um jeito na situação. Mas as coisas não saem muito bem como ele planeja. Uma coisa importante a se dizer é que esse filme ele vai ter maltrato aos cachorrinhos. É uma violência que em uma cena é mais explícita, mas em algumas outras cenas é mais sugestiva do que expositiva. Então ele dá a primeira pista e depois a gente meio que completa o que acontece com o bichinho. Esse filme em especial eu não recomendo para quem é absolutamente sensível a esse tipo de situação que é violência em relação a animais. Eu acredito que todo mundo é sensível a isso, né? Qualquer ser humano que tem um mínimo de coração e apreço pela natureza, pela vida, vai ficar chocado com as cenas. Mas, como o contraponto disso que eu tô falando, que parece que o Bong Joon-ho é um monstro que fez um filme que maltrata animais, enfim, ele no começo do filme coloca uma legenda explicando que todos os cachorros estavam sendo monitorados por veterinários, pelos seus donos. Essa
violência contra os cachorros não é uma violência gratuita, sabe? Tem um porquê dela existir ali, tem um porquê dela aparecer da forma como ela aparece. Como ela tem uma função na história, essa violência, então eu acredito que ela é super plausível de estar ali. Memórias de um Assassino é um filme de 2003 e é inspirado em um caso real. Vai contar a história de dois policiais que tentam desvendar um serial killer que está matando diversas mulheres. Para mim, um dos destaques desse filme são as atuações. Nesse filme, a gente tem a primeira parceria do Bong Joon-ho com um ator dele que faz vários outros filmes, que eu não sei falar o nome dele, obviamente, que é Kang Ho-song. O personagem que esse ator faz, ele é o responsável pelo toque cômico do filme, porque ele é um policial extremamente atrapalhado, que tem ideias absolutamente malucas. Ele não é uma pessoa que parece que tá preparada para investigar um crime, sabe? Tanto é que depois vai aparecer um outro policial que vem lá de outra cidade para ajudar eles na investigação. Esse filme é um baita thriller, suspense, pra quem gosta, é um prato cheio, filmaço, tem um puta design de produção, eu amei esse filme. O próximo filme é o Influenza, que é de 2004, na verdade é um curta experimental, que ele foi feito a partir de câmeras de segurança, que o Bong Joon-ho, ele passou um tempo pesquisando as imagens de um ladrão que era o Mr. Show, e esse filme é como se fosse uma espécie de Big Brother da vida real. E esse curta-metragem, ele fez parte de um projeto de filmes em formato digital, Digital Short Films by Three Filmmakers, de 2004, que reuniu o trabalho de 3 diretores coreanos. Os outros diretores são o Ishi Sogo e o Nelson Yu Lik-wei. As imagens desse documentário vão, assim, do hilário ao extremo da violência. Você fica um pouco passado com as imagens extremamente violentas que aparecem, e o Bong Joon-ho não economiza, é tudo graficamente bastante violento, algumas coisas são cômicas, as desgraças engraçadas da vida cotidiana, e algumas coisas que aparecem nesse curta são tão absurdas que parece uma história de ficção de fato. Inclusive algumas coisas que aparecem nesse curta, a gente vê desenhos dessas cenas em outros filmes dele. Tudo é referência para o seu trabalho, tudo é referência para a sua criação, e isso é sensacional. O Hospedeiro é um filme de 2006 e na época que esse filme foi lançado ele se tornou a produção mais lucrativa da Coreia do Sul. Esse é um filme de monstro, super bem-humorado, mas vai ter também discussões sociopolíticas, que é a marca registrada do Bong Joon-ho. E essa trama começa com 2 cientistas de um laboratório de uma base militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Um deles, é claro, é norte-americano, que ordena ao seu subalterno que despeje uma substância tóxica que irá escoar até o rio Han. Obviamente, o tal líquido irá gerar um mutante, um poderoso monstro que irá aterrorizar as pessoas que usam o rio como local de diversão. Particularmente, eu não gosto tanto desse filme assim, porque eu não sou muito fã de filmes de monstros. Mas eu gosto muito desse toque que ele dá, sabe? Dessas alfinetadas que ele dá em relação aos norte-americanos. Porque o norte-americano, ele fala, vamos despejar essa química aqui nesse rio. Claro, porque não é no país dele que vai despejar, dane-se ali o rio coreano. E eu gosto da crítica que ele faz em relação a essa falta de ética dos americanos, com o descaso, com a falta de respeito, com a falta de tudo. Que isso é tipicamente uma característica norte-americana, que eles vão para os lugares, roubam tudo que eles podem roubar, pegam tudo que eles podem pegar e deixa lá o estrago, né? O resto, o povo que se vire, né? Pra quem gosta de filmes de monstros, é um filmaço. Tóquio é um filme de 2008, esse filme são 3 curtas, cada um deles é dirigido por um diretor diferente, e as 3 histórias elas acontecem na cidade de Tóquio. São narrativas que começam com um toque realista, mas elas vão enveredando por um toque mais fantástico. Eu gostei muito desse filme, eu vou falar especificamente da terceira história, que é a história do Bong Joon-ho, que chama-se Shaking Tóquio, que vai contar a história de um cara que ele é extremamente antissocial. Eles são denominados hikikomori, são pessoas que não saem de casa. A única ligação desse cara com o mundo é através do telefone dele, que ele usa para encomendar tudo que ele precisa por delivery. Curta que é um Black Mirror, com uma mistura de Saramago, com um toque kafkaniano. Eu amei esse filme como um todo, porque todas as histórias são realmente muito boas, e o Bong Joon-ho nesse filme mostra como que as relações elas não precisam mais acontecer, entre aspas,
por conta da tecnologia, né? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o cara fica lá no apartamentozinho dele, né? Não sai do apartamento nunca, porque tudo que ele precisa tem ali, e o que ele não tem, ele pede por telefone, e ele tem um pai que sustenta ele, que manda o dinheiro todo mês, então ele não precisa se preocupar nem em trabalhar para ganhar dinheiro. Depois a gente tem o filme Mãe, de 2009, que vai contar a história de um jovem deficiente mental, que é vivido pelo ator Won Bi, que ele é preso, acusado de matar um estudante de uma pequena cidade onde ele vive. Esse jovem, ele é incapaz de negar ou confirmar o assassinato, então a sua única esperança tá na mãe dele. Ela é super protetora, ela é obstinada e vai tentar de todas as maneiras provar para a polícia a inocência do seu filho. Esse filme, ele é sensacional porque ele consegue traduzir o que uma mãe é capaz de fazer para provar a inocência de um filho, e ainda mais a inocência de um filho extremamente doente, incapaz de racionalizar, de raciocinar, de argumentar com a polícia o que aconteceu. E é cruel ao mesmo tempo, né? Porque a polícia vê ali que ele é um cara que não consegue se expressar direito e mesmo assim ela é extremamente violenta. Aliás, isso é uma coisa que aparece em vários filmes do Bong Joon-ho, que é essa violência policial, a falta de respeito em relação às pessoas. No Memórias de um Assassino também tem muito isso, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa recorrente na Coreia, se não é, se é comum ou se não é, mas é uma coisa que aparece bastante e é bem chocante. Não muito diferente do que acontece aqui no Brasil, não é mesmo? O próximo filme é O Expresso da Manhã, que é um filme de 2013, uma história distópica. O mundo ele ficou coberto de gelo e tudo que sobrou foi uma imensa vastidão de neve e guerra. Os únicos sobreviventes da Terra estão num trem, que é um trem que fica em movimento perpétuo ao redor do planeta. E nesse trem se forma uma comunidade ali dentro. Lá vivem os pobres em condições paupérrimas, enquanto tem a classe rica dentro desse mesmo trem, só que ela vive em meio ao luxo, repleta de pessoas que se comportam como reis. Até que um dia, um desses pobres que vivem lá na cauda do trem, eles resolvem se rebelar contra, né, as pessoas ricas do trem. É o primeiro filme que é totalmente falado, totalmente não, ele tem uma grande parte do filme é falada na língua inglesa. Tem algumas cenas que são em coreano, com aquele ator lá que sempre trabalha com Bong Joon-ho. As atuações são ótimas, o filme é ótimo, o roteiro é interessante, porque vai falar desse mundo distópico, né? Que é uma coisa que não está muito distante do que acontece com a gente. E ao mesmo tempo ele pega e transporta para esse trem todas as relações sociais que a gente tem no mundo, né? Que tem de um lado os pobres, de outro lado os ricos. Mas para mim ele ainda tem uma tessitura americana e perde um pouco toda aquela identidade que a gente vê nos outros filmes dele, que são totalmente lá na Coreia, sabe? Eu gosto mais, particularmente. Mas o filme ele não tem defeitos, vamos dizer, é uma questão de gosto mesmo. Considero, talvez, eu não pesquisei sobre isso, mas acredito que esse filme foi responsável por uma das entradas do Bong Joon-ho no cinema mundial, né? Essa parceria, essas coproduções ajudam o filme, o diretor, enfim, os artistas a chegarem em outros lugares e principalmente nos Estados Unidos, né, que é onde tem a maior indústria de cinema do mundo. É um filme que, se eu não me engano, estava na Netflix até um tempo atrás, ele é bem mais fácil de encontrar que os outros, e é um filme que provavelmente as pessoas vão gostar mais dele, porque ele é mais parecido com o que a gente está acostumado, em geral, a ver no cinema. Okja é um filme de 2017 e é uma produção Netflix, então tá bem facinho de encontrar esse. E ele vai fazer uma crítica severa à indústria da carne. Vai contar a história de uma profunda amizade entre uma menina de 14 anos que vive na Coreia do Sul e um super porco que chama Okja. A menina e o animal, eles vivem juntos durante anos, 10 anos da vida deles, só que chegou a hora de que esse super porco tem que voltar lá para o local da onde ele foi criado, porque ele foi criado por uma indústria multinacional que agora quer expor esse super porco num programa de televisão. Então a história vai girar em torno dessa garotinha querendo resgatar o porco dela perante essa multinacional, essa indústria. E aparece um terceiro elemento, que é um grupo de jovens que fazem parte da Frente de Proteção aos Animais. E nesse filme a gente vai ter também algumas cenas que são cenas gráficas de maltratos aos super porcos. Mais uma vez, ele aparece esse maltrato como uma crítica a essa indústria. E essa violência não é gratuita no caso, sabe? Mas
Se você é sensível a esse tipo de situação, não assista Okja. Se você é uma pessoa que não consome carne, se você é vegetariano ou se você é vegano, eu acredito que esse filme vai ser, assim, extremamente forte pra você, extremamente incômodo, mas ele é importante porque ele vai falar sobre o ativismo, sobre a militância, e eu considero ele um filmaço. E ele tem uma textura americanizada também, estadunidense, mas menos que o Expresso do Amanhã. E o último filme dessa lista, ufa, finalmente chegamos, é o Parasita, de 2019. O Parasita, ele venceu a Palma de Ouro em 2019. É um dos maiores sucessos de um filme em língua não inglesa nos Estados Unidos. Arrecadou mais de 20 milhões de dólares nas bilheterias nas primeiras semanas. O filme também é a maior bilheteria da história do cinema sul-coreano. Mundialmente, o filme também se tornou um fenômeno, arrecadando mais de 120 milhões de dólares. O Parasita faz uma crítica bem humorada e ácida à desigualdade social na Coreia do Sul e chegou como um dos grandes favoritos nas temporadas de premiações de 2020. E esse ano, o Parasita ganhou 3 grandes prêmios na noite do Oscar de melhor filme internacional, melhor roteiro original e melhor filme da noite. E ele se tornou o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar esse maior prêmio da noite, que é o prêmio de melhor filme. Espero que vocês tenham gostado dessa lista imensa. Para mim foi um prazer enorme assistir todos esses filmes. Alguns eu revi, outros eu assisti pela primeira vez. E eu só pude comprovar que a obra do Bong Joon-ho é uma obra realmente prima, no sentido literal da palavra, né, da obra-prima. É um cinema político, sim, e com muitas camadas, ao mesmo tempo que você vai refletir sobre as questões sociais, as questões do mundo, você vai se divertir, porque ele tem um humor impagável. É impossível você assistir um filme dele e não dar umas boas risadas. Antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir para vocês darem uma passadinha na minha plataforma de financiamento recorrente do Apoia-se. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. E você pode contribuir com a criação de conteúdo desse canal a partir de R$5 por mês. Eu vou ficar muito feliz se você puder colaborar. E se você não puder colaborar financeiramente, eu peço para que você colabore de outras formas, comentando esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, divulgando para os amigos. Isso também me ajuda pra caramba. E eu agradeço mais uma vez essa audiência, o nosso papo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso para vocês e tchau!